Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você não está inscrito ou inscrita ainda no canal? Fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece na tua tela, mira a câmera do celular para ele, porque assim você já tem o caminho certinho para passar a integrar essa comunidade lá no YouTube com o conteúdo do Papo com Ela. E o nosso programa ele também fica disponível no portal nossarepublica.com.br. A psicóloga e advogada Alaide Bruno lança a segunda edição do livro Burnout e Riscos Psicossociais, do conceito aos tribunais. A obra propõe uma reflexão urgente sobre a saúde mental no ambiente profissional. O Brasil vive uma crise de saúde mental. Somente em 2024, cerca de 470 mil pedidos de afastamento do trabalho foram registrados por esse motivo. Os dados são do Ministério da Previdência Social. O burnout não está nessa listagem, mas somente no ano passado foram 4 mil afastamentos por essa condição. Diante desse cenário, Alaide Bruno, que é psicóloga e advogada, resolveu construir o livro Burnout e Riscos Psicossociais, do conceito aos tribunais, como um guia para orientar tanto empresários como trabalhadores. E a minha intenção quando eu escrevi este livro foi responder a várias questões que chegavam até mim. Eu estou com burnout, quais são os meus direitos? É uma grande questão. Outra grande pergunta que teve inclusive agora no lançamento do livro foi: burnout é uma doença do trabalho? Sim. Segundo a legislação previdenciária, é uma doença ocupacional, embora a Organização Mundial de Saúde tenha uma percepção diferente. Mas burnout é um fenômeno laboral relacionado estritamente ao trabalho. Com linguagem acessível e fundamentação técnica, o livro traça um panorama que vai dos conceitos clínicos às repercussões nos tribunais do país. Reconhecida nacionalmente por sua atuação na interface entre psicologia e direito trabalhista, Alaide aprofunda na obra as discussões sobre esgotamento profissional, o chamado burnout, e os riscos psicossociais ligados ao ambiente laboral. Quando o empresário cuida da saúde do trabalhador, ele está cuidando do seu próprio patrimônio financeiro. Por quê? As pessoas com saúde, a produtividade é maior. Então, investir na saúde mental do trabalhador traz ganhos tanto para os profissionais, os trabalhadores, quanto para os empresários. Esta é uma conta que muitas pessoas ainda não conseguem fazer. Com a alteração na NR1, que tornou obrigatória a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, e este é um risco ligado ao burnout e às doenças mentais no trabalho, houve de uma certa forma um movimento de medo, receio, custo, aumento de custo. Mas, na realidade, eu como profissional, percebo que a NR1, o gerenciamento destes fatores, ele só traz ganhos para a empresa. A autora destaca que as pessoas acometidas pelo burnout têm direitos garantidos, como aqueles que sofrem acidentes no ambiente de trabalho. Burnout, ela foi equiparada ao acidente de trabalho. É uma doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. E aí tem todos os direitos que um acidente, que um funcionário que sofre um acidente, por exemplo, físico, uma queda, enfim, iguais. Emissão da CAT, é preciso emitir a CAT. Ele tem o afastamento, auxílio-doença acidentário. Ele tem, quando volta desse afastamento, a estabilidade provisória por 12 meses, além, é claro, da possibilidade de entrar com uma ação de danos morais e danos materiais.
para reaver o que ele gastou com remédios, com medicamentos, com psicoterapia, enfim, são esses os direitos. Apesar de ser considerado uma doença laboral, a autora aponta que o trabalhador também tem responsabilidade na manutenção da sua saúde mental. Embora a responsabilidade por um ambiente que não adoeça o trabalhador ele seja da empresa, nós trabalhadores também temos responsabilidade com a nossa saúde mental. Por quê? De pouco adianta se a empresa nos oferece, por exemplo, um workshop de como gerenciar estresse no dia a dia e eu não colocar em prática, né? Então, quando se fala de prevenção, a gente fala de uma pista dupla, né? O empregador oferecendo condições dignas de trabalho, um ambiente bom de trabalho, com respeito, com dignidade, com condições que motiva, com condições que cria saúde. E a gente fala também da parte do trabalhador, de cumprir as normas, de estabelecer um relacionamento que ele favorece a saúde mental no trabalho. Falar sobre transtornos mentais, falar sobre burnout hoje é um tema que deve estar na agenda de todos os gestores, de todos os empresários. Hoje nós já somos considerados o segundo país com maior número de diagnósticos de burnout. O ano de 2024 superou em muito todas as estatísticas anteriores. Nós tivemos 472 mil trabalhadores afastados pelo INSS devido a problemas, transtornos mentais. Depressão, ansiedade, tudo isso pode ter um gatilho que é um risco psicossocial que vai desenvolver esses transtornos no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. Alimentos genéricos estão há anos no mercado, usam ingredientes substitutos de qualidade inferior, mas mantêm elementos que induzem o consumidor a acreditar que se trata do alimento tradicional. O Papo Saúde te convida a refletir sobre os riscos que envolvem o consumo desses alimentos. O aumento da inflação tem impactado diretamente o bolso do consumidor, especialmente quando se trata de alimentação. Com os preços em constante elevação, surgem alternativas que prometem ser mais acessíveis, mas que podem enganar o consumidor quanto à sua verdadeira composição. São os alimentos fake. Esses alimentos genéricos, que a gente também chama de alimentos fakes, são alimentos que tentam se parecer com o alimento original, mas ele tem uma composição com ingredientes de um pouco menor valor nutricional, mais acessível, né? Então eles tiveram um boom aí, principalmente porque o alimento fake acaba tendo um custo menor em relação ao alimento original. Tendo em vista que hoje a gente teve um aumento nos preços dos alimentos, então a busca por esses alimentos fake aumentou bastante. Entre os alimentos mais frequentemente alvos de adulteração estão o café e os laticínios. No caso do café, muitos produtos vendidos contêm grande quantidade de chicória, cevada ou outras plantas torradas e moídas. Já no setor de laticínios, a diferença entre leite integral e bebida láctea é um exemplo clássico. O leite puro contém apenas leite, enquanto a bebida láctea mistura soro de leite e outros aditivos. O azeite de oliva também ganhou uma versão fake com outros óleos misturados. A longo prazo, os problemas de saúde podem acontecer. Por quê? São alimentos onde se acrescenta açúcares, ingredientes que tiram totalmente a característica do alimento. Por exemplo, cevada, carboidratos, açúcares, gorduras, para poder manter a consistência desse alimento, gerando então um risco maior de alergias, diabetes, ganho de peso, né? Os alimentos que
os produtos, na verdade, que são adicionados, como corantes, conservantes, que na verdade nem são alimentos, né? São compostos que são colocados para manter aquele alimento por mais tempo na prateleira ou para gerar uma aparência igual ao alimento original, e isso consumido por diversas vezes a longo prazo pode gerar danos à saúde do consumidor. Para que você não compre gato por lebre, a gente explica o que precisa ser observado no momento da aquisição do produto no supermercado. A primeira palavra na lista de ingredientes tem que ser o ingrediente que mais tem naquele alimento. Se você está comprando leite, não pode ser outro alimento primeiro, tem que ser leite. Outra coisa, olhar o número de ingredientes também. Muito ingrediente quer dizer que aquele alimento foi adicionado muita coisa ali para ele ter aquela aparência de alimento. Inclusive os rótulos hoje são até mais parecidos, que se você não olhar para comprar, você leva achando que é o original, né? E observar se não tem muito nome complicado ali na lista de ingredientes, né? Então, quando tem muito nome diferente, uns nomes mais estranhos, difíceis, então são corantes, conservantes que são colocados lá para poder manter aquele alimento por mais tempo na prateleira. Além da lista de ingredientes, observe também o preço, a embalagem e procure por selos de qualidade. Produtos certificados tendem a seguir padrões mais rigorosos de produção. Redobre a atenção. Alimentos falsos são colocados próximos aos originais para aproveitar a diferença de preço e induzir o consumidor ao erro. Escolher a cor de cabelo certa para o tom de pele ou o corte que mais combina com o formato do seu rosto pode não ser uma tarefa fácil. Essa decisão pode ficar mais leve com o auxílio de um visagista. Quando pensamos em mudar o visual, o cabelo é o primeiro ponto analisado, o corte, a tonalidade, mas uma escolha equivocada pode transmitir uma mensagem indesejada. Um corte de cabelo ou a cor não é só uma questão de estética, né? É uma comunicação não verbal. Então, um corte de cabelo pode sim transmitir o estilo de vida dessa pessoa e também o seu posicionamento. O rosto oval, que até ele é muito conhecido por ser um rosto que combina com todos os tipos de cortes de cabelo. Qual que é o corte ideal? Corte em camadas e um volume aqui mais no topo, né? Porque aí dá uma alongada no rosto e faz uma distribuição das proporções de forma mais harmônica. Aí tem os rostos triângulos. Então temos o rosto triangular, que é uma mandíbula mais marcada, chega aqui próximo da testa, ela fina, né? Então esses tipos de rostos nós temos que pensar no corte estratégico para provocar uma harmonia. E tem o rosto também com o formato triângulo invertido, que é o contrário, ele afina aqui embaixo. Então, que tipo de corte que combina com esse rosto, que traz uma harmonia na leitura visual? É corte com repicados aqui próximo do queixo, porque vai provocar um volume aqui, né, e trazer essa harmonia visual. E temos também que falar dos temperamentos, né, porque assim, os formatos do rosto é a identidade visual da pessoa. Então, como visagista, consigo identificar o temperamento da pessoa pelo formato do rosto, 70%. Mas é importante falar também que isso não define esse indivíduo, mas contribui nesse processo do autoconhecimento, de entender por que eu sou atraída por certos tipos de arquétipos e outros não. Para que essa mudança seja assertiva, o visagismo dispõe de elementos que auxiliam na escolha da opção mais adequada. Então temos os símbolos arquétipos, que são símbolos universais, e esses símbolos já estão comprovados que ele afeta o nosso comportamento e a nossa emoção.
Então, antes de qualquer busca da harmonia, que é um fator secundário na consultoria de visagismo, nós precisamos saber desse indivíduo o que ele quer transmitir. Porque essa imagem vai falar de uma forma não verbal e já vai abrir portas. Então, o corte de cabelo ele vai muito além da estética. Então, é um facilitador no mundo dos negócios, entre outras coisas. Se o corte de cabelo influencia na imagem que a pessoa deseja transmitir, a cor escolhida também compõe esse projeto. Peles quentes. Qual cor de cabelo que fica mais harmônico? Tons de cabelos quentes, então os acobreados, os marrons dourados, os loiros dourados também. As cores frias também nós já passamos pelos tons, né, mais frios também, então um tom acinzentado, um tom de pérola. Então isso faz parte da harmonia. E tem as cores de peles neutras que combinam essas duas alternativas entre o frio e o quente. E aí nós estamos falando de quê? De harmonia. Mas e qual que é o desejo dessa pessoa através da imagem dela? Né? Eu quero transmitir alegria, jovialidade, dinamismo. Perfeito. A cor fria contribui nessa construção? Depende. Aí nós precisamos harmonizar e associar primeiramente o objetivo de imagem dessa pessoa. Outro fator que também precisa ser levado em consideração nessa construção é o temperamento da pessoa. Temperamento sanguíneo, que é alegre, festivo, dinâmico, criativo. Intuitivamente, vai em busca das linhas que o representa. Então, que tipo de corte que é esse, então, que traduz aí o temperamento sanguíneo, que traz essa criatividade, Carol? Um exemplo é o meu corte de cabelo, que ele é assimétrico, então nós temos uma ponta, né? E tem também o Chanel de bico, tá? Então, quem tem esse temperamento predominante, intuitivamente, sem saber dessa harmonia, eu me sinto bem com esse corte de cabelo. E aí que entra o visagista para harmonizar e construir uma imagem autêntica que valorize o estilo de vida dessa pessoa e que traga sentido principalmente para a comunicação dela não verbal. Antes das pessoas ouvirem minha voz, elas verão a minha imagem, né? Então, a minha imagem ela já tem que chegar falando sobre a minha personalidade, sobre mim. Importante salientar que 70% da construção da imagem depende do corte de cabelo. Os outros 30% ficam a cargo da cor escolhida. Se há dúvidas em que ponto trabalhar, invista num bom corte. Então, quando é feita essa construção do corte, automaticamente a cor ela também se estrutura com essas linhas. E aquele incômodo primário ali, que é aquela queixa principal, ela praticamente é dissipada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode ser protagonista na elaboração do papo. Me sugira aqui o que você gostaria de assistir, tanto nas entrevistas como nas reportagens. Para isso, você pode fazer contato pelo nosso endereço de e-mail que aparece na sua tela ou pelas nossas redes sociais. Tenha um excelente fim de semana. Na semana que vem eu tô de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!